voltando um pouco aos tipos de leitura, nós temos a leitura padrão, que é em torno de 40 centímetros. Eu vi aqui também que tem o médio range, alguma coisa assim. Qual que é o nome exato? É isso mesmo. A gente tem a leitura standard, né? Que é em torno de 40 centímetros. Tudo vai ser relativo. Não adianta você pegar um código, por exemplo, um código daqueles produtos de farmácia que às vezes é pequenininho e tentar ler. Então, assim, é uma distância relativa. Quando a gente aborda 40 centímetros, é uma média da maioria dos códigos. Por exemplo, um código de gôndola, um código de um produto de gôndola de supermercado. Então, esse tipo de código são códigos que você vai ler com uma distância aproximada de 40 centímetros. Esse é o standard, tá? Aí a gente parte para o mid-range, que é uma distância média, né? Na nomenclatura de datasheet, os testes de engenharia, fica em torno de 5 até 5 metros de distância do código. Que já é uma distância boa, né? Exatamente. E não impede, muitas vezes, se você tem um código grande e ele está impresso em uma placa que tem um bom material, que é refletivo, que ele consegue ter uma resposta bacana, muitas vezes esse mid-range não lê até numa distância maior. Então você vê que assim... Depende muito do ambiente. Exatamente. Iluminação, ambiente. Não dá para você padronizar só a necessidade do equipamento. Você tem que analisar todo o cenário, né? Você tem que ter o tamanho do código, o tipo de material que foi impresso o código, o seu coletor e a distância apropriada. Iluminação, e aí você fazer o teste. Você vai encontrar o equipamento correto para uso na operação. E aí tem outros tipos de distância também, né? A gente tem o long range, tem uma distância também aproximada ali de 12 até 15 metros mais ou menos, né? Normalmente é utilizado a leitura linear de 1D mesmo nesse equipamento. Ele segue mais ou menos ali a mesma nomenclatura da leitura Lorax, né? Que é um pouco mais antiga, mais ou menos a mesma distância. E a gente tem para os mais novos o Exchange Range, que aí vai até mais de 20 metros em algumas situações, sempre levando em conta todo o cenário. Não dá para a gente, obviamente, considerar só um padrão. Se eu pegar um Exchange Range e querer ler o código da bula lá do remédio, não vai ler. Tá? Então você tem que ter esse entendimento de que é o conjunto que vai te propiciar o uso da operação. E para que eu vou usar isso? Acontece muito, principalmente em operações logísticas, onde você tem produtos que estão lá em cima armazenados. Lá na parte de cima. Na parte de cima, você precisa consolidar. Então muitas vezes a operação daquela empresa propicia o uso de um coletor de longa distância para evitar que você tenha que colocar uma empilhadeira, descer todo o produto, fazer a leitura para depois subir. Então é ganho de tempo também, né? Ganho de produtividade. Ganho de produtividade. Legal. Bacana. Além desses, são 4 tipos de leitura. Então, recapitulando: Standard Range, Mid Range, qual que é o outro? A Standard, a Médio. A Standard é Standard mesmo, Mid Range, nomenclatura é de MR, né? Nós temos o Lorax, o LR, Long Range, e a gente tem o ER, que é o Exchange Range. Perfeito. Então, o cara, ele, na logística, se ele estiver no chão da logística mesmo, ele consegue fazer uma leitura de até 20 metros. Sim, com um coletor Exchange, com uma placa com um código pertinente, perfeitamente, tranquilamente, mais de 20 metros. Perfeito.